Olá! Sejam bem-vindos, meus queridíssimos alunos. Eu sou a Gleidiana Rodrigues, professora de Biologia, mas, se preferirem, podem me chamar apenas de Gleide. Hoje apresentaremos a segunda parte do vídeo sobre Introdução à Ecologia. Então, vamos começar. Transferência de energia e matéria nos ecossistemas. Mas o que é energia? O que é matéria? Então, vamos iniciar pela definição. Energia está relacionada com a capacidade de produção de ação e movimento em um corpo. Energia é essa força misteriosa que dá um impulso, o movimento. Você com certeza já ouviu a frase movimento é vida, ou então alguma frase similar. Quando um ser vivo morre, a primeira característica perceptível é justamente a ausência de movimento. E matéria? Bem, essa é fácil. É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Sou eu, você, os objetos, a terra, o ar. À primeira vista, pode até parecer que o ar não tem massa, mas tem sim, e é bem fácil comprovar isso. Basta encher um balão. O balão ele começa a se expandir exatamente porque o ar está ocupando espaço e assim está forçando a borracha do balão a se esticar. E como funciona essa transferência de matéria e energia? Ela atua através da cadeia alimentar. Cadeia alimentar é o fenômeno em que um ser vivo ele serve de alimento para outro ser vivo. Tudo começa com os produtores, representados pelos seres autótrofos. Falamos sobre os autótrofos na aula anterior. Os produtores eles servem de alimentos para os consumidores primários, que geralmente são os seres herbívoros. Herbívoros são aqueles seres que se alimentam de vegetais. Os consumidores primários, eles servem de alimentos para os consumidores secundários. Os consumidores secundários servem de alimento para os consumidores terciários e estes para os consumidores quaternários. Raramente existe um nível acima do quaternário, pois quanto mais alta a hierarquia, mais complexa se torna a cadeia alimentar. E se por acaso alguns desses seres morrerem ou forem descartados e não passarem por essa linha, entrem em ação então os decompositores, formados pelos fungos e pelas bactérias. Os fungos eles vão degradar os restos de alimento e esses restos serão devolvidos para o solo, servindo novamente de nutrientes para os vegetais e assim reiniciando o ciclo. A cadeia alimentar é uma forma bem didática de explicar o que acontece, mas a realidade ela é um pouco mais complexa. Na natureza, o que acontece é algo semelhante a essa imagem, que chamamos de teia alimentar. Teia alimentar são várias sequências diferentes e possíveis de cadeias alimentares. Vou usar como exemplo a onça. Perceba que a onça ela pode se alimentar diretamente de vegetais. Então, nesse caso, ela está atuando como consumidora primária. Entretanto, a onça também pode se alimentar de coelhos. Nesse caso, ela muda de posição e está atuando então como consumidora secundária. Vamos usar como exemplo agora o gavião. É a mesma coisa. Quando se alimenta diretamente de vegetais, está atuando como consumidor primário. Entretanto, quando se alimenta, por exemplo, de serpente, está atuando como consumidor, primário, secundário, terciário,
quaternário, né? Ao se alimentar da serpente, consumidor quaternário. Então percebemos que na natureza é possível que os seres eles mudem de posição. Um exemplo também é nós seres humanos, que somos considerados seres onívoros. Onívoros são aqueles seres que se alimentam tanto de vegetais como de animais. E dependendo da nossa alimentação, também mudamos de posição nessa teia alimentar. E é dessa forma que a energia e a matéria que está presente aqui na base, nos produtores, ela vai sendo transferida para os níveis mais altos. É como se esses vegetais, eles, de uma certa maneira, se transformassem no coelho. A matéria dele passa a fazer parte da matéria do coelho, assim como a energia aqui presente, que passa a fazer parte da energia do coelho. E o coelho, ao servir de alimento para a onça, a matéria dele vai fazer parte da matéria da onça, assim como uma boa parte da energia vai ser transferida para a onça. E, como já citado, os decompositores são os recicladores. Aqui está bem na base, eles atuam em todos os níveis da cadeia alimentar, pois qualquer ser que morra ou que seja deixado para trás, né, descartado, vai ser reciclado pelos decompositores, que deixarão solos férteis. Aqui está um exemplo do que acontece: uma maçã caída no chão, que não foi comida por nenhum outro animal, os decompositores entraram em ação e os nutrientes estão retornando ao solo. Aqui temos os exemplos das bactérias e aqui representam os fungos. Fatores que afetam a decomposição: o calor e a umidade. Quanto mais elevado o calor e a umidade, mais rapidamente os restos alimentares e os seres mortos serão degradados. E quanto mais frio e mais seco, mais lentamente esse processo vai acontecer. É por isso que guardamos alimentos na geladeira, e é por isso também que desidratamos alguns alimentos para eles durarem mais, como por exemplo, salgando a carne e colocando-a no sol. Tanto o calor do sol como o sal, eles vão sugar a umidade, fazendo com que a carne ela dure muito mais tempo, pois os decompositores irão ter mais dificuldade de atuar. Agora vamos para uma curiosidade. Vocês sabiam que os seres humanos são os únicos seres do planeta que produzem lixo? Isso é constrangedor, já que a nossa espécie se considera sábia, tanto que o nome científico é Homo sapiens. Sapiens é a mesma coisa de sábio. Na natureza, os restos de alimentos e de animais, eles são reciclados em questão de dias ou semanas, mas nós, seres humanos, produzimos matéria que é descartada na natureza que podem levar anos, décadas ou até mesmo centenas de anos para ser decomposto, e alguns nem têm um prazo para isso acontecer. Veja aqui alguns exemplos: papel de 3 a 6 meses, pano de 6 meses a 1 ano, filtro de cigarro mais de 5 anos, madeira pintada mais de 13 anos, nylon mais de 20 anos, metal mais de 100 anos, alumínio mais de 200 anos, plástico mais de 400 anos, vidro mais de 1000 anos. Vocês têm noção do que é isso? Se um dia um de vocês forem à praia e deixar uma garrafa de vidro na praia, e se hipoteticamente ninguém retirar essa garrafa de lá, o tataraneto do seu tataraneto, ao passar naquela praia, pode encontrar a sua garrafa de vidro deixada 1000 anos atrás. Nossa, isso é trágico se formos parar para pensar. Se não mudarmos os nossos hábitos, as consequências de tanto lixo podem ser catastróficas.
Então, eu finalizo a aula de hoje com alguns hábitos que podemos adotar para diminuir os impactos ambientais. O primeiro deles é a reciclagem. Reciclar significa separar os materiais em categorias para serem levados a locais apropriados que serão transformados em novos produtos e novamente utilizados. Na separação do lixo, temos algumas cores que representam alguns materiais específicos. O papel sempre vai ser no recipiente azul, o plástico no vermelho, o vidro no verde, o metal no amarelo, o orgânico, que é formado por exemplo, restos de alimento e que podem virar adubo, é nessa tonalidade marrom. E os que não são reciclados, ou seja, não tem como reutilizar, é nesse recipiente meio lilás. O segundo hábito é o de reutilizar. Reutilizar é dar novas funções aos objetos para que eles não sejam descartados. Olha só, gente, esses pneus, eles acabaram se transformando em um mini jardim. Igualmente, foi o que aconteceu com essas garrafas utilizadas para colocar plantas. Mas as garrafas PETs, elas podem ter diversas funções, é só usar a imaginação. Ou simplesmente servir para guardar água na geladeira. E por último, temos reduzir. Reduzir significa diminuir o consumismo e refletir se precisamos realmente de um celular novo a cada ano, se precisamos realmente de tantas roupas e sapatos, e será que precisamos mesmo de tantos objetos que ficam se acumulando em nossas casas e muitas vezes nem usamos? Vocês já ouviram falar sobre minimalismo? Se não, pesquisem, é um tema bem interessante e o planeta agradece. E assim, turma, finalizo a aula de hoje. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Nos vemos nas próximas aulas e qualquer dúvida tiraremos na aula online, ao vivo. Fiquem na paz. Tchau!